Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, aulinha básica para vocês que já têm um white label ou vocês têm aí a intenção de ter um white label. Qual é a possibilidade de você fazer com ele, né? De integrar. A gente vai falar de API hoje, basicamente. E você que tem um white label e não tem uma equipe ainda de suporte, não tem ainda um time de desenvolvimento ao ponto de toda vez que você abrir um cliente novo, você precisar demandar essa abertura de um novo cliente, no sentido de abrir uma nova companhia, uma nova licença para ele, ou fazer alterações dentro da empresa, né, dentro da sua licença do white label. O que a gente fez para vocês? Construiu uma documentação de API onde vai facilitar completamente todo o seu desenvolvimento, ou seja, vendi ele online, né? Então você ativou, tem um link de compra onde você vende licenças e não necessariamente somente o serviço, e você quer automatizar todo esse processo. O que você faz? Vamos mostrar para vocês passo a passo onde estão as documentações, como fazer para ativá-las, como que você pode trabalhar elas dentro aí, seja do seu próprio bot ou até mesmo eu vou utilizar hoje o N8N só para vocês entenderem, mas como vocês utilizarem a documentação. Eu vou utilizar a própria documentação para fazer os testes junto a vocês e num próximo vídeo eu vou fazer um processo ali de compra, literalmente como se estivesse passando pela Hotmart ou pela QIFI ou qualquer outra plataforma de compra que tem um gateway de pagamento e você automatizar esse processo. Acabei de comprar, libera uma licença para a pessoa. Simples assim, tá bom? Então, bora pro vídeo e ver o que a gente tem de novidade para vocês. Bom, pessoal, primeiro ponto, vocês têm que ter a documentação da IUP. Vocês que são proprietários, vocês que são owners, têm que ter a documentação da IUP. Rafa, qual é a documentação da IUP? Basicamente essa daqui, ó, docs.iupflow.com. Onde eu pego ela, Rafa? A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, mas vocês podem pegar lá no site também. Onde? Como? Clique em comunidade, vocês vão abrir o Discord e dentro do Discord vocês vão ter a API. Lá dentro da API vocês vão ter a documentação. Clicou aqui em documentação, ele vai abrir automaticamente essa página aqui, tá bom? Aqui nós temos a documentação da IUP para clientes de ação da IUP. Não vamos falar sobre a IUP aqui agora, vamos falar sobre o seu white label e como que a gente pode trabalhar. Bom, nós temos duas APIs diferentes dentro do white label. Uma, o white label vai ter o seu canal de administração, ou seja, você que é o owner, o proprietário do white label, vai ter a possibilidade de gerar todas as administrações, vamos dizer assim, né? Toda a questão de abrir um novo usuário, de você criar uma nova companhia, de você atualizar uma companhia, alterar dados de um usuário específico aqui dentro. Então, aqui é o padrão de configuração via integração à API do seu white label. Nós temos aqui padrão, clica aqui do lado white label, ok? Vamos falar sobre todos os pontos aqui para vocês, não se preocupem com isso, tá bom? Vamos retornar os usuários, criar um novo usuário e assim por diante. Rafa, e a outra documentação? A outra eu vou pegar um white label específico aqui, que é a TechBot, e a gente vai pegar aqui a integração. Quando você vem em configurações, integração, e você clica aqui, ele vai abrir essa documentação aqui que vocês estão vendo. É uma documentação do seu próprio white label, ou seja, os seus usuários, os seus clientes poderão utilizar essa documentação. Não se esqueçam, não passe a documentação da IUP para eles, porque se vocês mandarem a documentação da IUP para eles, eles vão saber que você é um white label, vai gerar diversas dores de cabeça. Vocês, para passar a documentação para os seus clientes, vão ter que usar necessariamente essa documentação de vocês, que vocês entrando numa companhia, vai em configurações, integração, clica aqui que ele vai gerar automaticamente a documentação para vocês, ok? Então, primeiro ponto, nós precisamos passar aqui, ó, toda a questão de usuários, os cargos e as companhias, pessoal. Vamos passar aqui passo a passo para vocês entender como funciona e como vocês vão utilizar essa documentação, seja no N8N, no Integral Magic, no Make e assim por diante, tá bom? Primeiro ponto, pessoal, aqui a gente tem uma explicação básica para vocês, ó, bem-vindo à documentação, para construir a API, tarará, usar as camadas endpoints, esse aqui é o back-end da IUP, vocês vão utilizar o back-end de vocês. Rafa, qual é o meu back-end? Na documentação do seu white label, do seu cliente que vai ter acesso, você tem aqui a base, tá bom? Então eu vou anotar essa base aqui para eu utilizar ela futuramente, lembrando que você vai utilizar somente até a barrinha aqui, né? Você não precisa, na verdade, nem da barrinha, até o ponto .br, tá bom? Isso aqui é a sua camada, no caso principal, é a sua chamada, é a sua base de URL, tá bom? Vamos lá para a nossa documentação então. Eu quero retornar todos os usuários,
Desculpa, vamos para o White Label. Eu quero retornar todos os usuários. Quem são os usuários, Rafael? Sabe quando você vai no seu White Label, eu vou entrar aqui, vou dar um sair, e aqui você vem para cadastrar uma pessoa nova no seu White Label. Então um novo usuário, para você cadastrar ele, alocar ele numa companhia e assim por diante, você precisa cadastrar esses usuários. E aonde que eu cadastro esse usuário, Rafael? Você pode cadastrar por lá ou por aqui, criar um novo usuário. Mas para você utilizar qualquer coisa numa integração, você precisa retornar o ID desse usuário. Como que eu retorno? Base da URL, lembrando que a gente já anotou a base da URL, você vai pegar lá dentro, tá bom? Vamos pegar aqui a base da URL. A autorização, o que é isso, Rafael? É o seu token. Onde eu pego o meu token, Rafael? Quando você acessar a sua plataforma, você vai lá, clica no seu ícone de gerenciamento, vai em integrações e aqui vai estar a sua base. Você copia ela, desculpa, sua base não, o seu token. Pega esse token aqui, não é o token das configurações, pessoal, é o token da sua configuração de White Label. Vai lá em integrações, pega o seu token, vai lá na sua documentação ou em qualquer outra plataforma que você estiver fazendo a sua integração, coloca ele aqui, para vocês vai estar embaçado, vocês não estão vendo o meu token aqui especificamente, você envia e ele vai trazer um retorno para você de todos os seus usuários, aqui embaixo, tá vendo, ó? Todos os usuários cadastrados, eles vão ter um ID. Rafa, eu quero que eu, o owner, seja proprietário. O ID do owner é necessariamente o 1. Toda vez que você for utilizar o 1, ou seja, eu quero criar um usuário, ou desculpa, quero criar uma companhia, quero alocar o proprietário daquela companhia como owner, é o ID 1, tá bom? Depois a gente vai explicar isso para vocês um pouco melhor quando a gente for criar uma companhia. Então aqui está trazendo todos os dados para vocês de nome, o ID da pessoa, o nome, o e-mail e o telefone da pessoa, tá bom? Passamos aqui, vamos criar um novo usuário. Como que a gente cria um novo usuário, Rafael? Simples, clica aqui em criar um novo usuário. Vamos pegar a base sempre é a mesma. Aqui a gente pega o token também. Pega a sua base, coloca lá e no body você vai ter que criar. Você vai ter que enviar no body da sua requisição, seja você utilizando Postman ou qualquer outra plataforma, você vai enviar lá. Vamos colocar aqui, vamos por aqui teste, não, vamos por Rafael, teste, API. Esse vai ser o nome. O e-mail vai ser testeapi@testeapi.com.br. O password, a gente vai criar um password aleatório aqui, então teste@api.teste. O que é isso aqui? Isso aqui é o status da pessoa aqui, se ele vai estar online ou offline. Esse campo não é obrigatório, tá bom? Rafa, o que mais que eu tenho que colocar? Aqui embaixo tá explicando para vocês o que vocês têm que colocar. Ó, o nome é obrigatório, ele é do tipo string. Ele é recurred. O que quer dizer isso? Que ele é um campo obrigatório. O e-mail é um campo obrigatório e password é um campo obrigatório. A questão aqui do online ou não é obrigatório, tá bom? Aqui simplesmente é true ou false. Se você quiser colocar que ele vai estar online, coloca true. Se você quiser que ele esteja offline, coloca false. Se você não colocar nada, ele vai vir necessariamente como online. Vamos fazer o teste aqui. Enviar. Opa, não cliquei em enviar. Enviei. Criou o usuário e criou o ID aqui. Será que deu certo? Na hora que eu retornar todos os usuários, ele tem que trazer este usuário. Vamos lá testar agora a base. Vamos pegar aqui o token. Vamos enviar. Ele vai me trazer todos os usuários. E lá embaixo nós teremos o último, que né, é sempre por ordem aqui, do primeiro para o último, e está aqui criado bonitinho, tá bom? Olha lá, true ou false, lembrando, true ele fica online, se fosse false aqui, false no caso, né? Ele seria offline. Então, criaram um usuário, vocês já entenderam como é que funciona. Aqui, lembrando, vamos colocar aqui novamente, para a gente colocar, eu acho que é 167, vamos tentar aqui 167, só para vocês entenderem, eu quero retornar um usuário específico. O que ele vai pedir para mim aqui? Ele vai pedir no patch, ou seja, lá no seu body você vai colocar um campo, vai ter um campinho patch, você coloca o ID. Vamos colocar 167 para ver quem que ele vai trazer aqui. Beleza, enviou, trouxe lá 167, tá bom? Então se eu quero retornar um usuário específico, já tem ele aqui para trazer para vocês e assim por diante. Vamos atualizar os campos desse usuário. O que eu faço? A mesma coisa, pessoal. Base URL, autorização. Vamos pegar aqui a base URL.
No patch é o número 167. No body eu tenho que mandar toda a atualização. Então, o nome agora vai se chamar Rafael testado e aprovado. Aqui o e-mail vai ser testado e aprovado @testeapi.com.br. Password vamos trocar também, vamos colocar aqui teste@api. E aqui a gente está dizendo que a única coisa que é obrigatório aqui é o ID. Se eu quiser trocar somente o nome, eu vou trocar só o nome. Se eu quiser trocar só um, eu vou colocar. Mas aqui eu estou trocando tudo. A gente vai colocar aqui downsend. Lembrando que aqui em cima está dizendo, ó, put, se ele é um get, se ele é um post, tá bom? A gente atualizou, então o campo 167, tá vendo que era o nosso usuário. Foi modificado o nome, foi modificado o e-mail e foi modificado também a senha dele, tá bom? E aqui está a data de quando ele foi atualizado. Vamos agora retornar o cargos. Rafael, para que servem os cargos? Os cargos basicamente são aqui dentro da sua API. Você pode criar cargos e dizer o que essa pessoa vai ter acesso, o seu funcionário. Se ele vai ter acesso... Desculpa, aqui, ó, só corrigindo uma informação, tá? Você vai descrever o que é esse cargo, essa pessoa, o proprietário dessa companhia que você está criando, o que ela vai ter acesso na plataforma. Então, se eu criar um usuário, por exemplo, um cargo, e alocar esse cargo no usuário do Rafael, ele vai ter acesso ao CRM, ele vai ter acesso aos registros. Então, dessa maneira, eu posso vender licenças e desabilitar algumas coisas para essa licença não ter acesso. E dessa maneira, eu cobrar a mais por esses itens, né? Essas requisições a mais que você está dando. Então eu não quero liberar CRM para esse cliente, a não ser que ele me pague. Ou para ele fazer um upgrade. Ele fez o upgrade, você libera para ele um cargo diferente, tá bom? É para isso que serve. Então os cargos, ele retornaria todos os cargos aqui. Eu tenho um cargo só, então vamos colocar aqui. Deixa eu só adicionar aqui o token. Vamos pegar a base, downsend. E ele trouxe aqui, ó, o ID, tá bom? Então ele retorna todos os cargos, porque você pode usar este ID aqui quando você vai criar uma nova companhia para o owner e qual vai ser o tipo de companhia, tá bom? Vamos lá agora retornar todas as companhias existentes que nós temos. Lembrando que é um get, a gente vai pegar aqui a base da autorização, é o token, a gente vai pegar aqui agora a base da URL, vamos dar um send para ele buscar todas, e aqui estão todas as companhias, tá bom? E ele vai descrever o que na companhia? Nós temos aqui uma companhia com ID X, o ID aqui, role ID, ela não tem nada, não tem nenhum cargo no caso, né? Quem é o owner dessa companhia, no caso aqui é o próprio owner do White Label. O tipo de plano dele é uma licença vitalícia, aqui no caso, e quando foi feito a criação dela, tá bom? Desculpa, até quando essa companhia vai estar ativa, tá? Então é assim que funciona. Agora eu quero criar vamos retornar primeiro uma companhia? Não, vamos criar uma companhia, vai. Vamos criar uma companhia. Aqui é muito importante os dados, vocês se atentarem ao que é necessário, o que é obrigatório vocês usar. Então tudo que tiver required aqui, vocês são obrigatórios a preencher. Então vamos lá, base URL, vamos pôr o token, e agora no body nós temos que criar. Então vamos criar aqui, ó, teste API White Label YouTube. Tá bom? Quem vai ser o owner? Vamos colocar ele como o próprio owner da nossa companhia aqui, né? O owner do nosso White Label. O tipo de plano. Quais são os tipos existentes? Aqui embaixo, quando você rolar um pouquinho, ó, nós temos o plano mensal, semestral ou anual. Então vamos colocar um plano anual. Dá um Ctrl C aqui mesmo, tá, pessoal? Copiou. Qual é o status dela, né? Se é um status pendente ou pago. O que quer dizer isso? Essa companhia ela já foi paga ou está com status pendente, né? Dessa maneira, se o seu cliente não pagou, você pode simplesmente mudar o status dela via integração e fazer com que ela caia. Ela não vai deletar, ela vai cair para ele não usar mais, tá? Vamos colocar aqui como pago. E aqui, o Role ID, no caso, são as regras que a gente colocou dos cargos aqui. Se a gente colocar ele limitaria o que essa pessoa teria acesso, tá bom? Não é um campo obrigatório. A gente dá um send aqui, ó. Vamos ver se ele criou. Opa, não cliquei, desculpa. Companhia criada, tá vendo aqui, ó? ID da companhia 57.
Vamos verificar aqui todas as companhias, se ela foi realmente criada. Opa! Vou pegar aqui o token. Vamos pegar aqui a base. Dá um enviar. E nós vamos lá para o finalzinho. E tá aqui a 57. Está criada no plano anual. Se a gente for agora lá nas companhias, vou dar um Ctrl F5 aqui. Tá aqui, ó, companhia 57. Todas tá desconectada ainda, né? Bonitinho. A gente vem aqui e tem todos os acessos a ela, bonitinho e tal. Então, esse aqui é um ponto muito importante para vocês, tá bom? Vocês têm acesso a ela, criou, e eu quero retornar uma específica também. Aqui é a mesma questão dos usuários, pessoal. Vamos retornar uma específica. Qual que era o ID dela mesmo? Vocês lembram? Eu não lembro. Então vamos preencher aqui tudo de novo. Vamos pegar aqui. Token. Acho que é 57, mas eu não tenho certeza. 57. Então vamos retornar uma companhia específica. Aqui já vamos colocar o 57. Vamos pegar o token aqui. Vamos pegar a base. Dá um send e vai retornar 57. Atualizar uma companhia. Eu quero mudar o status de pagamento dela, por exemplo. Então vamos pegar aqui de novo a base, a autorização. Pet, qual que é o ID da companhia? Esse. E o que eu vou modificar aqui? Eu vou mudar o status dela agora para pending. Tá? Vamos pegar aqui o status, alterar, dar um send. E ele foi alterado aqui, bonitinho, tá bom? Quando a gente vem aqui, ele vai dar um status de pendente, olha. Atenção, contate nosso suporte urgente. Que mais que a gente pode ver aqui? Apagar todos os dados de uma companhia. Isso aqui eu não tenho dado nenhum ali para apagar agora para vocês, mas é o mesmo esquema. Vocês vão colocar aqui a base, vão colocar o token, vão colocar qual é a companhia e o que vocês querem apagar. Não dá para apagar tudo de uma vez. Rafael, mas e se eu colocar ele em fila? Dá para fazer isso? Também não dá. Vocês vão ter que fazer uma ação, depois fazer outra e depois outra. Tem que esperar apagar tudo de uma vez. Não vai dar. Apaga tudo de uma coisa específica, depois você apaga outra, depois outra, assim por diante. O que eu posso apagar, Rafael? Aqui embaixo nós temos opções. Eu quero apagar os contatos, os campos personalizados, as tags, né, as etiquetas, ou os flows, ou os fluxos, tá bom? Você apagando tudo, ele deleta tudo que tem na companhia, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Acredito que é só. Vamos pro próximo vídeo, logo mais a gente vai postar para vocês como aplicar isso aqui na prática. Então vamos colocar isso integrado talvez com um N8N, um webhook, e a gente fazer uma integração saindo de um Hotmart, saindo de uma companhia, de um gateway de pagamento, identificando como pago, a gente passa ali e ele libera a companhia automaticamente, tá bom? Esse é um processo onde você vai conseguir, dentro do seu white label, automatizar tudo sem precisar de um único funcionário e escalar o seu negócio de uma forma exponencial, tá bom? Cada companhia vendida, você coloca praticamente 100%, tirando custo, é claro, 100% no seu bolso. Fica aí com custo de imposto e assim por diante. Mas quanto menor o seu custo, ou seja, com sua mão de obra, com seu time, maior é o seu lucro. Pensem nisso, vamos faturar, bola pra cima e tchau!